aí, mano, já fez sua fezinha? Ainda não? Então dá uma brincada na KTO, parceira do Charla Podcast. Cupom CHARLA, você ganha 20% de bônus no primeiro depósito. Assim, a gente tem um assunto que já vem desde o sábado, né? Abraçando o noticiário, que é a passagem do Zagallo, né? Que a gente... O Brasil tem feito as homenagens importantes. A gente tem esse assunto e, junto disso, a troca da seleção, né? Do comando. Né? Assim, acaba que são dois assuntos que... interligam de alguma maneira. Porque... Né? Até acho que foi o Bernardo que fora do ar falou, meio que em cima do que você vem falando dos últimos tempos aqui, desde o Charla que a gente vai debatendo, você pode pegar tipo, a morte do Zagallo como o final de um ciclo absolutamente vitorioso da seleção de um brasileira. todo. Da seleção. Porque o Zagallo representava dentro do campo, fora de campo. Ele foi bicampeão jogador, foi campeão técnico, campeão coordenador. Então... E ele era aquela coisa do... do acreditar... Que foi cara, muito... Muito tempo foi criticado isso do Zagallo também. A mídia criticava. Em 94, batia no Zagallo por ele... hoje, né, Beto? Por ele ser... amarelinha, por ele ser patriota. E ele apoiou muito isso. Eu acho uma Mas o cara carregava um amor ali, né? Então, eu acho a parada que é a seguinte, cara... assim como fazemos com vários grandes ídolos que se fossem gringos, meu irmão, acho que a homenagem em outros países seria um negócio inacreditável. Eu acho que o Zagallo, pelo brasileiro, pela imprensa brasileira, é subvalorizado, cara. Foi ele muito, muito subvalorizado. O Zagallo não teve uma despedida, cara. Ele é o maior nome da história da seleção brasileira. Ele foi ficando coroa, foi parando e parou. É personificação da seleção, né? Quantas conquistas de Copa do Mundo tem a Argentina? 3. O Zagallo tem 4, irmão. Participando. O tamanho disso, cara. Copa e mais, de 58, ele jogou todos os jogos de 58. Todos os jogos. E mais, qual é o maior time pra mim da história do futebol? Pra mim, o maior time da história do futebol. Copa de 70. Brasil 70, o cara foi o técnico do Brasil de 70. E, não, mas e nunca Saldanha assim, sentou ali e comandou um time pronto. Não, ele montou o time. Montou o time. Em 75 dias. Adequou os jogadores nas com um esquema totalmente revolucionário, né? Até revolucionário. hoje. Volante de zagueiro, ele já tinha. O Piazza jogava na zaga. Entre outros... Pra poder dar mobilidade. E outra coisa, outros posicionamentos diferentes. Clodoaldo e Gerson. Outra coisa, como jogador, ele praticamente inventa uma função pro atacante, que é o de compor o meio de campo. Isso. Então, ele meio que inventa o 4-3-3. Não, como é que você fala? Todos os times, o Santos de Pelé, o Botafogo do Garrincha, jogavam no 4-2-4 com 4 atacantes. Ele inventa essa função do ponta que volta pra marcar, que volta pra compor o meio de campo, às vezes até armar o jogo vindo de trás, justamente pra dar mais equilíbrio ao time. Você vê quantas seleções, times mundiais se adequaram ao 4-3-3 até hoje. Você pega os principais times da Europa, todo mundo jogando 4-3-3. E esse time do Botafogo, que era a base, tinha o Zagallo que criou um formato, e o Newton Santos, que foi o primeiro lateral que sobe. Sim. Era dessa mesma seleção e do Botafogo. O Zagallo é o primeiro ponta que volta, que compõe, e ao mesmo tempo, para aquele mesmo lado, você tinha o Newton Santos que tinha espaço pra subir onde nenhum lateral subia. Né? Não, e tem uma parada que eu acho que a gente tem que pensar, que é a seguinte, cara. Eu acho que muita gente valoriza o Tele Santana como maior técnico e tudo mais, e acho que tem aí alguns motivos pra isso, mas eu acho um absurdo você falar que o Tele é maior na história do futebol brasileiro que o Zagallo. E eu acho que a galera tenta diminuir taticamente o Zagallo. Eu acho isso impossível. O Zagallo, pra mim, repito, ele como jogador já foi tático, né, nessa função diferenciada que apenas ele fazia. E mais do que isso, ele é o técnico que comandou taticamente da bola. o maior time da história do futebol, cara. Então, assim, eu acho que a gente tem que parar. E a imprensa faz muito isso. O Zagallo... patriotismo, sim, mas ele é um grande treinador. Ele comandou o maior time da história do futebol. Faz o desafio pra galera. Você imagina se o Zagallo é inglês? Inglaterra, lembrando, tem um título da Copa do Mundo e em casa a gente sabe como é que foi. Então, a parada... Assim, você imagina o Zagallo inglês. Ou argentino, por exemplo. Então, assim, é um absurdo, cara. A gente tem essa tradição e essa mania de subvalorizar caras gigantescos na história do futebol. A primeira coisa que a gente tem que falar é o seguinte: o Brasil, a seleção brasileira, ela é o maior time da história do futebol. Ela é o maior time da história do futebol. É a seleção brasileira. E esse gigantismo se deve ao trabalho do Zagallo em 4 Copas do Mundo, 4 títulos, cara.
e sendo um deles comandando o maior time da história do futebol. Então olha o tamanho desse cara. Participou de 7 mundiais, mano. O cara não teve uma despedida, assim, na seleção brasileira, pô, dirigindo a seleção. Você imagina, assim, que legal, um jogo no Maracanã, com o Zagallo ali dirigindo a seleção brasileira ainda, não agora no final da vida, mas em algum momento que ele ainda sido tinha... ali naquele período que é o último trabalho dele, ele bem é o tri do Flamengo. Aí depois ele sai, ele pega uma portuguesa. Mas tinha que ter sido ali, 2003, Sim. 2004. Então há que se respeitar o técnico do maior time da história do futebol, um cara que tem 4 títulos de Copa do Mundo, 2 como jogador, né? Um como treinador e um coordenador técnico, ainda dirigiu uma seleção que chegou a outra final de Copa 98. do Mundo. A gente vê como é difícil chegar a uma final de Copa do Mundo, né? Que caiu nas quartas em 74 com a Holanda, que era a Holanda. A Holanda de Rino Smith. O Cruyff faz gol na seleção e tudo mais, né? E já numa seleção envelhecida em relação a 70. Então, assim, cara, eu não vejo por que diminuir essa figura, mano. Em qualquer outro país do mundo, o Zagallo seria muito mais valorizado do que aqui. Seria, cara, um negócio assim, estratosférico, um monstro. Indo nessa linha que você tá falando, eu sou de 97, tipo, eu comecei a acompanhar debate esportivo ali em 2010. Desde 2010, diminui muito o Zagallo. Tanto que eu só absorvi coisas, tipo... Tá ultrapassado. A nossa geração... Ele não serve mais pro futebol. Assim, que o jeito que ele tratava o jogo era, tipo... Não era da tática, era só na falação, aquele negócio do... Como é que é? Vão ter que me engolir, vão ter que me engolir. Então, tipo, eu absorvi bizarro, né, cara? Eu absorvi isso. Mas isso aí... E a partir de 2010 era o discurso sobre o Zagallo. Até porque, vamos falar, na real, o Betão acho que acompanhou mais isso. Teve uma... Em algum momento da imprensa brasileira, hoje tem uma coisa, mas é mais... com a internet, acho que aproximou mais. Mas teve uma rivalidade bairrista entre Rio e São Paulo. Ah, caramba. E por mais que o Tele seja mineiro, né? Mas é um cara que fez a história dirigindo São Paulo e tudo mais. Então, assim, eu vejo que parte da imprensa de São Paulo sempre foi contra o Zagallo por considerar o Tele algo superior. E eu acho 2 gigantes técnicos da história do nosso futebol. E, inegavelmente, o Zagallo, em termos de seleção, é mais vitorioso. E não precisa diminuir um pra... Cara, exaltar o outro. Só um detalhe. O primeiro, eu queria soltar até que a gente poderia fazer essa enquete. O Zagallo, junto com o Pelé... E, assim, é com o Pelé porque o Pelé é o rei do futebol. Jogou com o Pelé e treinou o Pelé, o Zagallo. Eles dois são os maiores personagens do futebol brasileiro. Alguém tinha perguntado aqui, Flalipinho. O Zagallo é o maior personagem do futebol brasileiro? Ele não é o maior porque tem o Pelé. Não é o maior porque assim, se você somar feitos, o Pelé tem o feito dele como jogador e aí não precisa de mais nada. Não, é figura do Pelé mundialmente falando. Agora, o Zagallo, ele construiu... Se não me engano, é Beckenbauer, Deschamps e Zagallo. O Zagallo foi o primeiro. Foram 38 anos... técnicos e jogadores. Né? 38 anos, o Zagallo já era técnico, campeão e jogador. Bicampeão. Então, assim, o Zagallo, ele construiu uma carreira como jogador. Bicampeão. Ele era... tecnicamente inferior ao Pepe. Mas taticamente ele era superior e tinha uma sorte. Porque mesmo taticamente, ele ia bancar pro Pepe. Porque o Pepe era um canhão, artilheiro. Só que nas 2 Copas o Pepe se machucou. Chegou baleado na Copa e o Zagallo começou jogando e não parou mais. Parou de jogar. Rapidamente se tornou um técnico campeão com o Botafogo. O título do Botafogo brasileiro da Taça de Prata é... 68, né? 68 é o Zagallo. Vai pra seleção, logo depois, um pouco depois, 69, tem aquele problema com o Saldanha. E 75 dias antes da Copa, ele chega no poder. O time era outro. Rivelino era banco. Dizem que o Pelé tava meio num choque com o Saldanha, porque Saldanha reclamava que o Pelé não tava enxergando. E era uma briga. Ele arrumou o time. E ele tinha que encaixar as vaidades. Eram várias vaidades. Eram vários camisas 10. Todo mundo era 10. Tostão era 10 no Cruzeiro, Pelé era o 10, Rivelino era 10 no Corinthians. E aí... O... Jairzinho era 10 no Botafogo. E aí entra essa figura, só complementando o que o Betão tá falando, que às vezes é subvalorizada e minimizada no futebol brasileiro, que é a figura do cara que é agregador, que é gestor de elenco, né? Também. Porque às vezes o cara é paizão... A gente ouve falar muito do Jürgen Klopp. Aí por exemplo. É mais paizão. Aí se o cara é paizão, às vezes cai no folclórico. Se é paizão, não vai cobrar dos caras. Pelo contrário. Você administrar esse grupo de cobras. A seleção de ter o respeito deles. Exatamente. Qual é, meu parceiro? Curtiu esse corte que você acabou de ver? Então se inscreva no Charla pra dar uma moral pro melhor podcast de esporte do Brasil. Tamo junto.